Entender sobre a passagem de Moisés, Josué, que faz a gente abrir a nossa mente para o verdadeiro significado, para o sentido. E se a gente vê, assim como ele trabalhou num lugar, né, de hospital dos judeus, né, judaico, e eles seguem à risca, eles são muito focados naquilo que está escrito. Então é muito interessante a gente entender também sobre por que eles são assim hoje, como é que eles cresceram, né, o que foi falado para eles. Mas essa é a Páscoa no Antigo Testamento. E agora eu vou falar sobre a Páscoa no Novo. O significado dela não é simplesmente alterado, não é modificado. A gente ainda tem esse significado ainda sobre a passagem, a gente tem essas questões que são muito importantes, mas a gente vai parar de olhar simplesmente como se fosse uma festa para olhar para Cristo. Então isso é muito importante a gente entender. A Páscoa do Antigo Testamento, ela não é totalmente diferente daquilo que a gente faz hoje. Só que a direção, o foco maior que é mudado. O foco nosso não é simplesmente mais pães asmos. Não é isso. É Cristo. Então vamos entender um pouco aqui. Em Marcos capítulo 14, versículo 1, vai falar sobre a Páscoa. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. É muito importante a gente ler essa passagem, esse período, porque a gente vai ver que, embora os judeus eles sigam à risca, a gente vê um lado aqui que é muito importante a gente perceber também. Eles estavam querendo que Jesus fosse morto. Eles acreditavam que Jesus pregava heresias, né? Era uma pessoa herética, e a gente vai ver que tem os judeus, sacerdotes, escribas, eles se juntavam, embora eles não eram tão amigos assim, eles se juntavam com o único propósito de matar Jesus, tirar ele dessa terra. E Jesus já sabia disso. A Páscoa aqui, ela não é simplesmente mais um significado bonito, né? É um significado tão lindo. A gente foi liberto, a gente saiu do Egito, de uma terra onde a gente era escravizado. Agora a gente vai ver esse mesmo povo que foi escravizado há tanto tempo atrás, querendo matar alguém nessa festa tão importante. Mas aí eles colocavam uma máscara falando, não, a gente não pode fazer isso aqui agora porque vai ter um tumulto. Então a gente já vê uma questão muito importante, a corrupção do povo. O povo, eles olhavam para essa Páscoa, para esse significado que é tão bonito como o presbítero Arthur que falou, mas eles não olhavam com esse olhar mais. Eles faziam à risca aquilo que tinha que fazer, mas no coração deles era diferente. Eles tinham motivações erradas. Não importa, então, já fazendo uma aplicação, não importa se a gente está com intenções boas, se as nossas atitudes vão ao contrário de Cristo. Não importa se as nossas intenções são boas, se o nosso foco central sai de Cristo. Então, e saiu desse povo. Esse povo era alguém que era tão temente à palavra, né, tão temente ao Antigo Testamento, liam tanto, estudavam tanto, e na festa mais importante deles, que eles deveriam estar focados nelas, eles estavam querendo matar um homem. Eles estavam querendo matar Jesus Cristo. Olha o tanto de corrupção que esse povo estava vivendo nesses dias. Eles perderam o significado da maior festa deles porque eles odiavam um homem. Então, Páscoa aqui já não tem mais um significado tão bonito se a gente for olhar, né? Páscoa agora aqui está tendo um significado de perdição para esse povo que antes via como libertação. Então, vamos passar para outro versículo aqui, que vai estar em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo de número 19. A ceia do Senhor. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo,
oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha que interessante aqui. Jesus não tinha sido crucificado ainda, mas ele já estava falando já sobre o sacrifício que iria vir. Ele já sabia que aquele povo judeu, os sacerdotes, os escribas, queriam matar ele, queriam destruir o planejamento dele. Só que o que os judeus achavam que eles estavam parando, na verdade era o principal propósito de Jesus. Jesus ele veio aqui para a cruz. Ele veio pela cruz, para a ressurreição. Uma coisa muito interessante é porque durante a Páscoa a gente faz a ceia. Geralmente todas as igrejas elas se unem para fazer a ceia, né? E tem algumas pregações que a gente escuta sobre Jesus, a gente vê sobre essa ceia, sobre essa palavra, e a gente olha com um olhar tão triste, um olhar tão desanimado, sabe? Tem algumas pregações que a gente escuta e a gente fala: nossa, meu Deus. A gente lembra do filme A Paixão de Cristo, que é um filme excelente, um filme lindo, muito bonito. Só que a gente esquece que Jesus não está morto. O nosso Deus está vivo. Glória a Deus. E a gente olha a Páscoa, muitas das vezes, com um olhar assim: Cristo morreu nesse dia. Mas a gente esquece que no terceiro dia ele ressuscitou. E tantas pregações que eu já escutei nesse dia, elas falam somente sobre a morte de Jesus, que a gente pensa assim: poxa, acabou, né? Não tem mais nada. É isso. É um desânimo total. A igreja calada. Sim. Porque foi cruel a morte dele. Mas ele veio por isso. Ele veio porque ele veio pagar os nossos pecados. Sabe o povo judeu que agora tinha esquecido o significado da maior festa deles? Somos nós. A gente esqueceu sobre o significado dessa palavra. A gente esqueceu sobre o significado de estar com Cristo, de estar na presença do nosso Senhor. A gente julga muito os judeus, mas a gente faz o mesmo. A gente esquece o mesmo significado. Momentos que eram para ser de glorificação a Deus, a gente leva para o homem. A gente glorifica o homem. A gente se esquece do significado, a gente fica com mágoa no nosso coração. A gente se zanga com o nosso irmão e a gente se perde do principal motivo. Cristo veio para essa terra para a crucificação, mas não só para a cruz, ele veio também para a volta. Ele veio para voltar. Por quê? Porque a morte de Cristo e a ressurreição dele é o que nos dá esperança, porque os nossos pecados foram pagados na cruz. Mas na volta dele é que a gente tem esperança de que a gente também um dia vai reinar com ele. Um dia a gente também vai voltar. A gente vai morrer, mas a gente vai ressuscitar e a gente vai reinar com ele. E Paulo lhe fala uma questão assim para uma igreja, eu não lembro exatamente qual, se você tiver o versículo, mas ele fala sobre se a nossa fé foi em um Cristo morto, a nossa fé é vã. Por quê? Por que a nossa fé seria vã se Cristo morreu? Se Cristo não ressuscitou? Porque não faz sentido. Não faz sentido a gente adorar um Deus que morreu, não voltou e acabou. A gente adora os mesmos deuses, o mesmo do budaísmo. A gente serve essas mesmas pessoas. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A nossa fé não tem sentido nenhum. Não faz sentido a gente adorar um Deus que está morto. E esse é o motivo. Cristo não está morto. E a Páscoa não é para ser um momento triste das nossas vidas. A Páscoa é para ser um momento de reflexão, sim. Claro, porque a gente vai lembrar sobre que Jesus veio aqui nessa terra pagar um preço que ele não precisava pagar, que ele não merecia pagar, mas mesmo assim ele veio por nós, pelo meu pecado, pelo pecado dos judeus também, que queriam matar ele. Mas a Páscoa não é só isso. A Páscoa é Cristo voltando. O povo também, enquanto Jesus ele já tinha voltado, ele tinha ressuscitado, mas aí agora era a hora dele subir aos céus. E aí tem uma parte muito interessante disso também, porque quando o Cristo vai subindo, a gente tem aquele mesmo sentimento. Os discípulos têm o mesmo sentimento que a gente tem nesse silêncio. A gente olha assim: meu Deus, ele está voltando, nunca mais vou ver o meu Cristo, nunca mais vou ver o meu Senhor. E agora, o que eu vou fazer? Começa a bater um desespero no coração dos discípulos, dos apóstolos. E aí, anjos olham para eles e falam: por que vocês estão assim? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer de novo. Ele vai voltar
Por que vocês estão assim, ansiosos, abatidos? Por que vocês estão pensando tanto? Ele subiu, mas ele vai voltar também. E esse é o significado. A Páscoa não é simplesmente a morte, mas é uma nova esperança. Na Páscoa do Antigo Testamento, a gente via um resgate do povo judeu. Na Páscoa, agora, no Novo Testamento, a gente vê o resgate das nossas almas para a eternidade. Para todos aqueles que crerem em Cristo, para todos aqueles que obedecerem, para todos aqueles que seguirem de fato a Ele. Agora não é somente para os judeus que estavam sendo escravizados. Agora nós é que estávamos sendo escravizados. Não pelo Egito, não pelo faraó, mas pelos nossos pecados. Exato. Então, não vamos olhar a Páscoa de um jeito deprimente, de um jeito triste. Ele veio, morreu, sofreu de fato. Mas ele voltou, ele ressuscitou e ele vai voltar novamente para resgatar a igreja remida, a igreja que crê, a igreja que persevera, a igreja que confia nele. Então,